Encontre um lugar para Deus na sua casa, passe tempo com Ele, aprenda a priorizar a presença dEle. Se você gosta de estudar a Bíblia, esse canal é para você. Se você quer se aproximar de Deus, esse canal é para você. Se inscreve no canal e vamos crescer na presença do Senhor juntos. Amém? Eu sou Mili Freire e hoje nós vamos falar sobre arrependimento. Abre a tua Bíblia aí no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, e vem comigo. No capítulo 26, do versículo 31 ao 34, Jesus está em uma conversa com os discípulos. No verso 31, Jesus diz que todos os discípulos naquela noite se escandalizariam com o que havia de acontecer com ele. E no versículo 33, Pedro diz para Jesus que jamais se escandalizaria nele, ainda que todos se escandalizassem. Mas no versículo 34, Jesus diz a Pedro que naquela mesma noite Pedro o negaria 3 vezes. E Pedro diz que iria até a morte com Jesus, mas não negaria. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Agora vamos lá para o versículo 69, do 69 ao 75. Pedro está sentado no pátio e aproxima-se dele uma mulher. E essa mulher vai dizer que ele estava com o Galileu, com Jesus, o Galileu. E diante de todos que estavam ali, Pedro negou a Jesus pela primeira vez naquela noite, dizendo que não sabia o que aquela mulher estava dizendo, pois ele não estava com Jesus. No verso 71 diz: E saindo Pedro para o vestíbulo, outra criada o viu, e aquela mulher disse aos que estavam ali que Pedro estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, dizendo: Não conheço este homem. E essa foi a segunda vez que Pedro negou a Jesus naquela noite. No verso 73, as pessoas que estavam ali se aproximaram de Pedro e disseram: Verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. As pessoas queriam dizer o quê? Que Pedro se parecia com Jesus. O jeito que Pedro falava denunciava que sim, Pedro era um deles. E Pedro começou a gritar e jurar, dizendo não conhecer Jesus. E essa foi a terceira vez que Pedro negou Jesus naquela noite. E imediatamente o galo cantou. A Bíblia fala que logo após Pedro ter negado Jesus 3 vezes, o galo cantou e Pedro lembrou do que Jesus havia falado, que antes que o galo cantasse por 3 vezes, ele o negaria. E logo após o galo ter cantado, Pedro ele se lembra da fala de Jesus e a Bíblia fala que ele chorou amargamente. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. E nesse versículo 75, onde Pedro chora, entendemos que ele estava ali se arrependendo. Na verdade, ele caiu em si do que havia feito e chorou amargamente. Com certeza ele se arrependeu. Ali Pedro deve ter se lembrado que ele tinha falado a Jesus que com Jesus ele iria até a morte, mas não o negaria. E quantas vezes, assim como Pedro, nós prometemos fidelidade a Deus e quebramos nossa promessa, mas Pedro é avisado que negaria a Jesus, mesmo assim Pedro nega. E de várias formas, Deus nos mostra que aquele caminho que estamos indo não é reto, mas nós não enxergamos, pois o pecado traz cegueira espiritual. Não tem como entender o que Deus quer estando cego espiritualmente. E olha o que a Bíblia diz, que aquele que confessa seus pecados e deixa de pecar alcança a misericórdia do Senhor. Assim como Pedro, precisamos nos enxergar, precisamos nos arrepender e chorar pelos nossos pecados. Infelizmente, muitos já não se importam com seus próprios pecados. Muitos já se acostumaram com a vida pecaminosa, mesmo estando na igreja. Quando entendemos o tamanho da santidade de Deus e o quanto amamos ao nosso Deus, quando aprendemos a amar Ele de verdade, o pecado nos faz sofrer, nos faz chorar, assim como Pedro chorou amargamente. E enquanto eu estudava essa palavra para trazer aqui para vocês, Deus ministrava muito forte
ao meu coração, porque quando amamos a Deus de verdade e pecamos contra Ele, nos sentimos angustiados. O nosso coração entristece, a alma fica quebrada. É como se fosse uma amizade que temos há muito tempo, aquele amigo íntimo. De repente fazemos algo que aquele amigo de anos se afasta. Daí perde o vínculo, a comunhão, perde o contato e fica aquele vazio, aquela tristeza que nada nem ninguém consegue curar. E esse momento de tristeza profunda leva o pecador ao arrependimento verdadeiro. Pedro, quando ele percebeu o que tinha feito, a tristeza foi amarga, o choro dele foi amargo e foi o que levou ele a arrepender-se de verdade. Ele andava com Jesus, ele tinha uma aliança, ele foi escolhido por Jesus para estar ali. E quando Jesus pergunta para Pedro se ele o ama, Jesus pergunta por 3 vezes e Pedro ele responde na 3ª vez que Jesus pergunta: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aquele choro de Pedro significa o arrependimento pelo amor, pela perda. Ele sabia o que ele tinha feito, ele entendeu que aquele momento, aquele pecado que ele cometeu iria afastar ele da presença do Senhor, iria afastar ele do Mestre. Aquela comunhão que ele tinha com Jesus, aquele andar com Jesus não ia existir mais e ele precisava se arrepender. E é isso que o pecado faz com a gente, ele suja a nossa vida diante de Deus. O pecado, ele nos traz culpa e a gente começa a se sentir afastado de Deus. Mas nós precisamos entender que não acabou porque aconteceu um momento de fraqueza, porque pecamos. Existe o arrependimento, mas o arrependimento precisa ser verdadeiro, precisa ser aquele arrependimento da alma. Não adianta você se arrepender porque seu pastor lhe puniu com alguns meses de disciplina. A disciplina é apenas uma consequência do seu pecado. É diante dos homens, mas você precisa se arrepender verdadeiramente diante de Deus. E meditando essa palavra, eu comecei a pensar que o nosso Deus, ele é tão santo, ele não suporta o pecado, ele é 3 vezes santo. O único atributo de Deus que a Bíblia cita 3 vezes é a santidade, que a Bíblia fala que Deus é santo, santo e santo. E se entendermos o tamanho da santidade de Deus, vamos nos afastar do pecado, porque temos o temor, criamos o temor de que Deus se afaste de nós por causa do pecado. Por isso é que a Bíblia diz que o mais importante de todos os mandamentos é o amor, porque se nós amarmos o nosso Deus verdadeiramente, esse amor vai nos causar o temor de nos afastar de Deus. Então nós vamos deixar de pecar, nós vamos cuidar de não andar pecando. E deixa eu te dizer uma coisa, eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer agora. Ame a Deus, busque a Deus, procure Ele nas Escrituras, conheça Ele, seja constrangido pelo amor dEle, se encha de temor por Ele, acorde pensando nele, passe todos os dias da sua vida com Ele, se apegue a Ele, seja agradável a Ele, busque se santificar nele, e é isso que Deus quer de nós. Hoje eu sei o que é amar a Deus de verdade e o meu maior medo é que esse amor que eu sinto por Ele um dia venha se esfriar, e para isso não acontecer, eu preciso buscar a presença de Deus incessantemente, eu preciso ser constante, eu preciso fazer isso todos os dias. Não é hoje e daqui a uma semana fazer de novo. Eu preciso meditar na palavra todos os dias, eu preciso falar com Deus todos os dias, tirar um tempo, priorizar a presença de Deus. Que Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar essa mensagem com alguém, se inscrever no canal e curte o vídeo. E até o próximo vídeo.